confesso para vocês que assim, aquele dia foi muito legal, assim, foi porque eu sentei com o cara da TI e eu resolvi o problema dele, que ele estava passando em 6 meses, 7 meses, que era o tempo que o domínio dele tinha sido refeito. Eu resolvi em 10 minutos. E como que eu resolvi? E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Tem Ninja. Meu nome é Eduardo Honorato. E se o teu objetivo é se tornar um administrador de redes seguro e reconhecido, com ganhos acima de 5 mil, aqui é o lugar para você. Aqui é o lugar onde o conteúdo é para você que tem esse desejo aí. Você já deve ter visto aí pelo título, que eu estou trazendo um tema que tá um pouco recorrente. E o motivo de eu trazer isso é porque, bom, ele tem tudo a ver com nós que somos administradores, nós que vamos muitas vezes prover os meios para que as pessoas acessem o nosso conteúdo. É importante que a gente tenha ciência de uma coisa que é o princípio do fundamento das coisas. É importante que você, enquanto administrador, que você entenda aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando. O teu cliente vai te questionar. O teu cliente, ele vai perguntar para você qual é o fundamento, muitas vezes. E ele precisa sentir confiança. E não tem outra forma de você se sentir confiante se você não souber. A única forma de você se sentir confiante é... Tem duas formas de você se sentir confiante. Uma é saber o assunto. Então, assim, você sabe do que ele está perguntando, você sabe a resposta, e você já dá uma resposta ali com confiança. Ou você sabe que você vai conseguir a resposta através de pesquisa, enfim, você tem a confiança para passar para ele de que você, embora não saiba no momento, e aliás, muita coisa a gente não sabe, porque é impossível saber tudo, mas é importante que você tenha a resposta meio que ali na ponta da língua. E aí, uma das coisas que eu queria sobre esse tema, né, que é um tema recorrente da VPN, eu comecei a ver alguns criadores de conteúdos, e alguns até grandes, né, alguns canais grandes aí, desse pessoal que não manja muito, mas o que a gente... Inclusive, isso é uma coisa que você precisa aprender. Se você fizer o básico, se você fizer o essencial, se você se portar como um profissional que tem interesse pelo assunto, que vai atrás de informação. E por que isso é o básico e o essencial? Porque é o que se espera, né, de alguém que é confrontado com alguma coisa. Então, cara, apareceu um problema aqui, o cliente vem e despeja um problema na tua mão. Se você já não sabe como resolver aquilo, o que você faz? A postura que se espera é de uma pessoa que vai atrás das fontes corretas de informação para tentar resolver. Então, isso, a meu ver, é o básico. Só que uma coisa que eu percebi é que, assim, eu comecei a ganhar destaque por fazer além do básico, no sentido assim, eu ia atrás da informação, me interessava por ela, né, me debruçava sobre determinado assunto, e aí, quando eu ia responder ou quando eu ia atuar, e aí na hora da atuação, é difícil assim, de cabeça a gente lembrar, mas na hora de você atuar, o que vai fazer diferença é o conhecimento que você adquiriu de princípio naquilo. Você sabe como funciona, então tem alguns casos assim que eu costumo mencionar. Esse caso, eu vou contar essa história bem rápido. Eu fui atender um cliente que ele tinha uma empresa de pequeno para médio porte, né? Uma empresa que tinha ali na faixa de 100 funcionários, mais ou menos umas 100 estações de trabalho. Eu cheguei lá, tinha uma equipe de TI de 3 pessoas, que era o pessoal que ficava ali o dia inteiro, indo, arrumando máquinas e tal, e aí eu fui lá para resolver um problema por indicação. Uma empresa do ramo de química, né, do ramo químico. E quando eu cheguei naquele lugar, né, uma empresa bonita, muito bem apresentável, eu via o departamento de TI ali um pouco bagunçado e quem me recebeu foi um cara da liderança, que não era necessariamente da liderança de TI, mas um gerente da empresa. E ele chegou para mim e falou, tal, seu amigo me recomendou, né, eu queria que você viesse aqui para dar uma olhada. Qual que é o problema que a gente está tendo aqui? E isso, assim, a gente já brigou com a Vivo. Na época eles utilizavam um link da Vivo. A gente contratou outro link de outra operadora, da Claro, no caso. E a gente está com o mesmo problema. Então, assim, a gente está brigando com os dois, a gente liga lá,
os técnicos vêm, resolvem por um tempo, depois volta a acontecer. E basicamente era o seguinte, qual que era a realidade dele? Ele não conseguia, com as máquinas conectadas no domínio dele, conectadas na rede, mandar e-mails. Dava erro. E na hora que ele falou isso, assim, é incrível, né? Mas assim, ele falou o seguinte, o que a gente precisa fazer para mandar e-mail? Eu tive que comprar modem 4G aqui para os meus vendedores, pro pessoal. E quando eles querem consultar o e-mail, o que eles fazem? Eles desconectam do cabo de rede, conectam o modem externo para mandar os e-mails, mandar e receber e-mail. Ou pelos celulares, que aí o pessoal deixava conectado da rede de Wi-Fi e aí ficava recebendo todo. Ele sabia que tinha e-mail, quando ele tinha que responder no computador, ele ia lá, conectava o computador no 4G e fazia o acesso. E assim, graças ao conhecimento que eu tenho prévio tal, eu já sabia, na hora que ele falou para mim, eu já sabia o que ia acontecer. Eu sabia que eu ia resolver o problema dele em questão assim de instantes, né? E assim, se você já sacou o que é, não sei se você tem o conhecimento disso, mas basicamente assim, ele tinha um domínio, um Active Directory na rede dele, local, e ele tinha um domínio, que é o arroba, o nome da empresa dele, .com.br. E o que fizeram lá? Fizeram o Active Directory dele com o mesmo domínio da empresa dele, do domínio externo. Quando você diz para o Active Directory, né, que você é dono de um domínio, .com, .com.br, que seja, ele não vai consultar o DNS externo para resolver aqueles nomes. Ele entende você como zona autoritativa daquele nome. Então, se você colocou o endereço da sua empresa, do externo, arroba, o nome da sua empresa.com.br, e colocou esse mesmo nome no seu domínio do Active Directory, achando que era uma boa coisa, o que vai acontecer é que quando o seu computador pergunta para o seu controlador de domínio quem que é o seu servidor de e-mail, o que acaba acontecendo é que ele não acha, ele vai falar, eu procurei aqui e não encontrei, esse domínio não existe. E ele já responde para você que não existe, e aí falha. E eu confesso para vocês que assim, aquele dia foi muito legal, assim, foi porque eu sentei com o cara do TI, e eu resolvi o problema dele, que ele estava passando em 6 meses, 7 meses, que era o tempo que o domínio dele tinha sido refeito. Eu resolvi em 10 minutos. E como que eu resolvi? Fui lá, usei um DNS externo, consultei todos os hosts que ele consultava, né, que são os servidores de envio de SMTP dele. E aí fui lá no Active Directory e fiz as inserções manuais, fazendo apontamento para o IP externo. Resolveu tudo. O japonês não acreditou, ele queria... Pensa num cara que queria me beijar, era aquele japonês daquele dia. O cara pulou da rede. Por que eu tô falando isso? Porque o que me fez entender? A compreensão. Na hora que ele falou, cara, por que não funciona o e-mail e o site da empresa quando ele está na rede local? Por uma razão óbvia, porque o domínio dele deve estar igual ao domínio externo. E aí eu resolvi o problema dele instantaneamente. E aí, agora trazendo para o tópico atual, que é a questão de VPN, você vai ser indagado, como eu vi alguns influencers tentando responder essa pergunta, dizendo assim, porque as pessoas têm medo, né? A gente está passando por um momento confuso aí no país, e eu não vou entrar definitivamente em nada de questão política aqui, nem tem por que fazer isso. Mas a questão é a seguinte, qual que era o medo dessas pessoas? A informação que esse influenciador passou foi a seguinte, você pode se conectar à VPN, e aí o que acontece? O governo vai lá, o judiciário, né, vai lá com uma ordem judicial no provedor de VPN, né, que você está conectado. Ele fala, olha, eu preciso dos registros de acesso dessas pessoas aqui. E aí, com isso, eles vão descobrir o que você fez. Então, vamos lá. Então, assim, você não está seguro, porque eles podem provar que você acessou o site que era proibido através de uma VPN. Então, VPN não adianta para esses casos. E aí entra a questão do conhecimento técnico, entra a questão de conhecer o fundamento. É lógico que ele... E assim, você às vezes, você vê um influenciador ou alguém falando sobre determinado assunto, e às vezes porque o cara é grande, o cara tem milhões de seguidores, o cara que eu vi falando isso. Ele dá algumas diquinhas legais, algumas coisas bacanas ali, o pessoal vai atrás
e confia nele como uma referência, né, como uma autoridade sobre aquele assunto. E aí ele disse isso, ele falou que o governo podia... Então, assim, é mentira, né? E eu não sei se ele estava... Eu não sei não, eu tenho convicção de que ele não estava mentindo, porque ele é uma questão de má fé, né? Falta de conhecimento. Ele achou que ele estava prestando um excelente serviço de utilidade pública ali, avisando as pessoas, quando, na realidade, o que ele estava fazendo era desinformando, as pessoas estavam com medo. O que a gente precisa pensar e saber é que é o seguinte, VPN é utilizado há bastante tempo já no mercado corporativo e é uma das formas de você realmente proteger a configuração entre o seu cliente que acessa externamente a sua VPN, né, o seu usuário que acessa da casa dele, e a tua empresa. Você garante que mesmo estando conectado na internet, o fluxo de informações trocados ali, ele não seja interpelado, né, e mesmo que ele seja capturado, essas informações elas vão estar seguras. E como que você faria, então, para você capturar essas informações, né? Quais seriam os procedimentos de ataque? Bom, primeiro que assim, não é tão simples você conseguir capturar os pacotes para poder desencriptar, visualizar esses pacotes. Tem um aplicativo chamado Wireshark, onde você roda ele e você consegue capturar pacotes. E esses pacotes que você captura, você consegue analisar e a partir dali, né, se esse conteúdo não estiver encriptado, você consegue ler, né? O antigo MSN, para quem lembra, tem um modo na rede, era muito comum antigamente, né, você utilizar hub, né, ao invés de switches. Então você tinha um hub, o que o hub fazia? Ele recebia os pacotes e ele replicava as mesmas informações em todas as portas. O switch já não tem mais esse problema. Por quê? O switch ele analisa o frame e ele encaminha só para o MAC address para o qual aquele frame é direcionado, que é a identificação por MAC address, só naquela porta. Então, mesmo que você coloque a sua placa de rede no modo promíscuo, que chama, para capturar tudo que vier da rede, tudo sinal de broadcast, você não vai conseguir capturar tudo. Então, uma das formas de você atacar é um ataque que chama MITM, né? Man in the Middle, que chama. Que é o homem no meio. Tem algumas técnicas onde você consegue fazer com que as pessoas, ao invés de conectarem-se ao roteador, você faz um negócio que chama ARP spoofing, né? Você muda lá a tabela ARP das máquinas, você faz o spoofing, e aí você passa a ser o roteador da rede. E aí o que você faz? Você passa a captar os pacotes de todo mundo da rede e agir como um roteador. Existem algumas distribuições de Linux que dá para você fazer isso. E aí você fica como sendo o roteador da rede. Então isso significa que os pacotes passam efetivamente por você. Se a gente considerar isso fora do teu ambiente de rede local, de rede LAN, quem é o teu roteador é o teu provedor de internet da sua casa, que é o que vai... da sua casa, da tua empresa, é ele que vai ter o controle disso. Então os pacotes vão efetivamente passar por ele. Então dá para saber se você está usando uma VPN? A resposta é sim. Por quê? Porque os protocolos de VPN, né, os atuais, eles se conectam, eles utilizam portas específicas. Então assim, dá para saber que está sendo usada a VPN, porém não dá para saber para onde você está indo com a VPN. Esse é o ponto. Então assim, ele sabe que você está conectado na VPN, dá até de repente para saber por quanto tempo você ficou conectado naquela porta, mas não dá para saber definitivamente o que você passou. Por quê? Uma vez que você está dentro do túnel, todo o conteúdo que trafega pela VPN é criptografado, através de uma criptografia bem alta. Então, mesmo que ele consiga, que ele vai ser esse man in the middle, né, o seu provedor. Então, se tiver um carinha lá dentro com um computador capturando todos esses pacotes que estão passando da internet para o seu computador, do seu computador para a internet, ele vai capturar esse pacote e o que ele vai fazer? Nada, porque essa informação está encriptada. E ao menos que daqui 10 anos, 20 anos, esses algoritmos eles sejam quebrados, né, o que é difícil, porque são encriptações que são usadas, enfim, para bancos e coisas. Então são criptografias, níveis de criptografia altíssimos. Não vai conseguir fazer nada com a informação capturada. Só que aí tem um detalhe.
Quando a gente fala de serviços de VPN contratados, esses serviços de VPN, eles atendem, inclusive, populações de governos que são repressivos. E esses governos repressivos, eles proíbem realmente que se acesse, ao ponto de você dizer assim, é crime acessar tal conteúdo. Então, se você falar, por exemplo, do governo da China, o cidadão chinês não tem Google. Eles têm um motor de busca que é provido pelo governo chinês. Rede social também não tem as que nós temos aqui. Então, elas são bloqueadas. E aí tem as redes sociais que são autorizadas pelo governo chinês. Eles podem monitorar as informações e o controle é deles. Então, a gente tem... Na Coreia do Norte, por exemplo. A Coreia do Norte não tem... A população não tem conexão com a internet, no geral. E quem tem... tem uma distribuição do Linux que é específica, que é completamente fechada e só permite acesso a alguns sites ali com alguns conteúdos. Então, essa é a realidade. E aí, o que acontece? Mas vamos falar da China, não na Coreia do Norte. O que acontece? As pessoas que estão na China, se elas querem usar o YouTube, se elas querem usar Google, os serviços do Google, elas precisam do quê? VPN. E como que elas fazem isso? Elas utilizam esses grandes provedores da VPN. E eu vou fazer assim. Normalmente eu tenho um roteiro aqui para falar, né? E tal. Hoje eu tô sem roteiro, eu tô falando aqui, batendo um papo com vocês sobre o assunto, e tô sem roteiro. E eu vou entrar aqui, vamos mostrar, vou falar para que vocês entendam como funciona. Então comece por aí. O fato de que esse provedor de VPN, no geral, ele está ali para te fornecer privacidade. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, mas é um vídeo curto, é um reel, né? Então não tem todas as informações, mas nós vamos ver aqui como funciona. Como que a VPN atua e como que fica a questão de você poder utilizar essa VPN sem medo de achar que você está cometendo um crime. Primeiro que assim, não se pode, no Brasil, não vai acontecer bloqueio de utilização de VPN, não vai ser proibido. Por quê? Nós temos multinacionais aqui que utilizam VPN, o protocolo de VPN, para conexão, enfim, com filial. Né? Para quem trabalha remoto para alguma multinacional, geralmente se conecta via VPN. Então, assim, não faz o menor sentido falar em bloquear o uso de VPN. Não dá. Tanto é que o ministro lá que fez a ordem de bloqueio, ele voltou atrás com relação à questão de retirada dos aplicativos de VPN das lojas, e ele voltou atrás com relação à questão do uso de VPN. Então, assim, a retificação lá depois foi o quê? Só vai ter problema quem utilizar a VPN para acessar o site que foi proibido lá. No caso, o Twitter, o X, quer que seja. Então, veja bem, o problema não é o uso da VPN. Agora, uma vez conectado na VPN, é possível descobrir o que você acessou através da VPN? E esse é o ponto. Os provedores, eu vou mostrar aqui para vocês, mas o provedor de VPN que eu utilizo, né, que é o Surfshark, e aí fica a seu critério o que você quer utilizar ou não. Primeiro que assim, o Surfshark ele não está no Brasil, então ele fornece o serviço, mas ele não está no Brasil, então ele não está sob a jurisdição do Brasil. Para que ele forneça uma informação para você, existem alguns provedores de VPN que estão na Suíça, né? E aí ele está sujeito às leis da Suíça. Então, mesmo que o governo chegue com um requerimento falando, olha, eu quero saber esse cara aqui, o que ele acessou através de você. No caso da Surfshark, eles usam um negócio que eles chamam de RAM server. Isso significa o quê? O servidor deles está rodando 100% em memória RAM. Ou seja, eles sobem o sistema operacional 100% em memória RAM. E aí eles devem ter um script lá de configuração. Esse script configura, porque se desligar aquele servidor, né, você vai ter que ligar ele de novo, você não teria que configurar tudo de novo. Então, eles devem ter um script que faz isso e faz toda a configuração deles de autenticação e tudo mais. O que isso significa? Significa que, sim, eles não mantêm registros daquilo que você está fazendo. E mesmo que, por exemplo, se alguém pedir essa informação, o servidor desligou da tomada, acabou, a informação morreu. Ele está na RAM. A RAM é uma memória volátil, ele não fixa isso. E eles fazem isso de propósito, que é para saber assim, o que você está fazendo utilizando a VPN está seguro. Se é ilícito ou lícito, o problema é teu. Porém,
a questão é segurança. Utilizando o nosso serviço de VPN, você está seguro. Então eu queria mostrar para vocês algumas coisas importantes que a VPN faz, com a alteração da tabela de roteamento. Eu vou dar uma demonstrada aqui. Vou mostrar como é que funciona antes e depois do meu serviço de VPN aqui. Então, vamos lá para eu mostrar isso para vocês. Bom, em se tratando de alteração no sistema, como que a VPN funciona? Bom, então aqui na janelinha de terminal, vou dar um comando aqui que é route print. Vamos falar aqui de IPv4. Tá? O que isso daqui... Ah, tem um detalhe. Route print. O que esse comando faz? Ele me mostra quais são as minhas rotas. Tá? Quais são as minhas rotas de saída. E aqui a gente vai olhar, vai perceber o seguinte. Tá? Essa rota aqui, que é a primeira que ele faz, que é a rota endereço de rede 0000, que basicamente são todas as redes, máscara 0000, ou poderia ser 128.0.0.0. Ele está me dizendo qual que é o gateway e qual que é a interface de saída. E o custo é 40. O que isso aqui significa? O que essa tabela de roteamento significa? Qualquer coisa que sai para a internet, ele utiliza essa tabela aqui, ele vai lá, ele joga nesse gateway aqui, que está ligado a essa interface aqui. Quem são esses caras aqui? Já vou mostrar para vocês. São as minhas interfaces de rede. Eu venho aqui, ó. Na verdade, eu nem vou precisar disso. Aqui mesmo, ipconfig/all. Vocês vão ver que é o meu Wi-Fi aqui. Essa máquina está no Wi-Fi. Então, a minha interface, que é o final 108, e o meu gateway, que é o final, que é o meu roteador interno da minha rede interna aqui. Então, o que ele está dizendo? Qualquer coisa, qualquer pacote que for para a internet, eu vou mandar pelo meu gateway, né, que está na interface, que é a minha placa de Wi-Fi, e ao custo de 40. Como eu disse para vocês, e aqui eu vou abrir aqui e vou fazer uma consulta. meuip.com.br. Então, esse aqui é o meu IP. Eu estou escondendo o IP aí para vocês não... Esse é o meu IP daqui, não tem por que mostrar isso, mas enfim. Você vai ver que o meu IP aí, o início dele, vou mostrar só o comecinho, começa com 201. Certo? O que acontece quando... Deixa eu só um outro endereço aqui. whatsmyip.org. Então aí só confirmando. O meu navegador aqui, esse é o meu IP. Certo? E aí, como eu disse para vocês, eu utilizo aqui que é o Surfshark. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, escolho um país qualquer, então vou colocar aqui Estados Unidos e mando me conectar. E ele já trocou meu IP. E esse IP eu não tenho problema de mostrar, porque é o IP do provedor da VPN, então se vocês utilizarem esse mesmo provedor, vocês vão ter o mesmo IP aí. Na hora que eu dou um atualizar aqui, ó, ele já mudou o meu IP. O que isso significa? Ah, e aqui eu vou mostrar uma outra coisa para você. Vamos vir aqui na minha tabela de roteamento. Vou dar um route print. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O endereço de rede 0000, que é basicamente toda a internet, como eu tinha te falado, né, a máscara 128, ele vai sair por essa interface aqui, ó, que é a 10.14.02. E ao custo de 5. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um custo menor, ou seja, ele prioriza aquela que tem custo menor na minha tabela aqui. E aí, o que ele faz? Ele checa essa tabela e ele fala assim, estou saindo para a internet, por onde eu vou? Ele vai pelo primeiro... ele vai pela primeira rota disponível aqui na tabela de rotas de IPv4. Então, automaticamente... ele já coloca todo o conteúdo, tudo que sai para a internet, para sair por essa rota aqui. Ou seja, tanto o meu navegador aqui, quanto qualquer outro programa,
programa de e-mail, qualquer coisa que eu utilizar na internet, qualquer aplicativo que eu utilizar na internet, ele vai fazer uma rota diferente. Então, ele não vai mais sair, ele vai sair aqui, né, pelo meu... Ele vai fazer o encaminhamento pela minha rede, pelo meu provedor, porém, ele está encaminhando isso pela interface da VPN. Então, assim, se eu der aqui um ipconfig /all, vocês vão ver o seguinte, ó. Ele aqui. Esse é o meu túnel WireGuard, que é o protocolo que o Surfshark está utilizando aqui. Esse é o endereço IPv4 que ele atribuiu à minha interface. E aqui tem um outro negócio legal. O que ele fez? Ele me deu 2 serviços de DNS aqui para que, caso eu esteja sofrendo um bloqueio por DNS também, esses DNS aqui que são lá da Surfshark, esses DNS eles não têm bloqueio, eles não estão sujeitos ao bloqueio. Porque você pode bloquear, você pode não bloquear a VPN, né? Você deixa a VPN rolar, mas você pode fazer o bloqueio por DNS. Você vai lá no provedor de DNS e fala, olha, eu quero que o bloqueio seja feito por DNS também. Aí, quando você tenta resolver um nome, ele resolve por um nome inválido e aí você não consegue achar o site. Então, o que ele faz? Ele substitui também o meu DNS. Mas aqui, ó, esse 10.14.02, vocês vão ver que é a interface por onde ele está roteando o conteúdo. Ou seja, eu estou conectado num túnel pelo WireGuard, que é o protocolo que eu utilizo aqui, o WireGuard. E esse protocolo de VPN, ele é um dos que são possíveis, né? Existe o OpenVPN, o WireGuard, existem outros protocolos, existe o IKEv2, que é o protocolo IPsec, enfim, existem algumas opções. No caso aqui, ele vai pelo que é mais eficiente, né? Ele escolhe, o Surfshark faz a escolha, e aí ele sai pelo que é mais eficiente. Então, isso significa o quê? Que para qualquer site, se eu pegar esse IP aqui, ó, e digitar aqui IP Geolocation, que isso daqui faz a geolocalização por endereço de IP. Se eu colocar o IP pelo qual a minha internet está achada, aqui ele já até identificou, tá vendo? É um endereço lá dos Estados Unidos, de Miami, Flórida. Então, para todos os fins, eu estou conectado através de um provedor que está em Miami, Flórida. O data center, ele é lá em Miami, Flórida. Isso aqui, se eu desconectar aqui do Surfshark, ele volta para o meu IP aqui. Ele deu aqui que o meu IP é da Claro. Que eu estou no Rio de Janeiro. Não estou no Rio de Janeiro, tá? Mas como eu estou num link dedicado aqui, pode ser que ele aponte para o Rio de Janeiro. Mas, enfim. Então você vê que só de mudar aqui, de conectar na VPN, aí assim ele me identifica aqui. Mas o que é importante nisso tudo? Aqui é só uma demonstração para vocês terem uma ideia de como funciona. E se eu vier aqui de novo, ó, na minha tabela de roteamento, dar um route print, vocês vão ver que a rota que apontava lá para o meu WireGuard, que era o meu protocolo de VPN, desapareceu. Eu desconectei, ele trocou a tabela de roteamento. Percebe a diferença? Se olhar para o fundamento da coisa, você entender como a coisa está funcionando, cara, é o seguinte, eu me conectei na VPN. Todo o meu tráfego passa a sair pela VPN. Eu esqueci, vamos voltar lá. Eu esqueci de mostrar para vocês como funciona a questão do Surfshark. Eu vou conectar aqui de novo lá nos Estados Unidos. Se a gente vier aqui no site do Surfshark, eles dão essa informação. Aqui eles têm uma ferramenta do What's My IP. Aqui ele vai identificar lá o seu IP, o endereço IP está protegido por Surfshark. Então ele está lá nos Estados Unidos, Miami. O que eles falam aqui, eles têm uma parte aqui que eles falam sobre a parte de segurança. Eles estão falando de censura da internet, que é um dos motivos
pelo qual... estão falando, você pode usar VPN na China em 2024? Quando desbloquear... Eles estão falando justamente da questão de você não conseguir bloquear a VPN, não ter problema com relação a isso. Estou dando algumas dicas interessantes. Aqui ele está falando dos 3 protocolos que ele utiliza, o WireGuard, IPv2 e OpenVPN. IPv2 é o que geralmente ele usa para IPsec. Eu realmente queria achar aqui aonde ele fala sobre os servidores serem em memória RAM. Encontrei aqui, pessoal. Nenhuma coleta de dados. Os nossos servidores de VPNs, eles trabalham com uma política de nenhum log. Então ele tem assim, o design deles é feito em apenas RAM. Então os servidores automaticamente resetam quando são atualizados ou desligados. Navegação privada. Com um aplicativo VPN, todos os seus dados online serão encriptados. Dessa forma, ele estará protegido de roubo e snooping, que é aquele modo de você capturar, né, pacotes ali, e fazendo você muito mais difícil de traquear. Então, percebam que, normalmente, os provedores de VPN, eles têm, a maioria deles vão ter essa política de não manter log daquilo que você faz. Então é assim, não tem log daquilo que você faz para garantir que nenhuma informação vaze. Se houver um sniffer ali, alguém que captura esses pacotes no meio, eles também não podem ser desencriptados. Então realmente é seguro. Agora, é claro, né, se você entrar lá na rede social XYZ com o seu nome, né, e com o seu e-mail real, aí o que pode acontecer é a rede social, ela tem esses registros, então ela usa o e-mail que você utilizou ali para logar, ela tem o registro do IP, que no caso vai ser o IP da sua VPN, então ela não vai saber que é você, mas ela tem os seus dados. E esses dados, sim, podem, se a rede social tiver algum acordo com o governo, como a gente viu que aconteceu no Brasil, essas redes sociais elas forneciam essas informações, mesmo que indevidamente, para o governo. Por medo, enfim, por alinhamento, eu não sei exatamente o motivo, mas infelizmente isso aconteceu. Então é lógico que, né, se você for fazer o acesso, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de sistema, você está protegido. Então, se houver a responsabilidade é sua por acessar alguma coisa que foi proibido por razão XYZ. Porém, desse ponto de vista, né, do ponto de vista legal, a responsabilidade é tua. Agora, do ponto de vista técnico, o meu objetivo aqui, para você que é da área de TI, para você que quando seu cliente vier te perguntar sobre essa informação eu estou seguro? Sim, você está seguro. Se os meus dados forem capturados nesse intervalo, os dados estão seguros. Então, esse é o objetivo de nós, administradores de redes. Nós temos que tranquilizar o nosso cliente e nós temos que entender como que funciona. Então, eu espero que esse vídeo tenha clareado para você. Se isso aconteceu, se você achou que te ajudou, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Eu estou me esforçando muito para manter a regularidade aqui. Vocês não sabem o quanto é difícil. Enquanto eu ainda tenho que fazer as coisas da minha empresa e ainda não consigo viver só desse projeto, né, que é o projeto do canal Tem Ninja, do curso e tudo mais. Então é difícil manter, né, essa regularidade, mas eu estou me esforçando ao máximo e como é o meu sonho, eu devo ficar por aqui e não devo parar mais. Então o objetivo é postar pelo menos 2 vídeos desses grandes para vocês aí por semana. Lá no meu Instagram eu tenho tentado manter a regularidade todos os dias, então tem os links aí também, lá na descrição do canal. Se você gostou, ajuda aí, dá um joinha, né? Eu vou colocar um título para atrair você que veio através de uma busca no YouTube. E vou colocar também algumas descrições. Mas dá uma olhada nos meus outros vídeos. O meu conteúdo aqui é para você que quer se destacar e
e se tornar um ninja, aí, um administrador de redes conhecido, confiante, com ganhos acima de 5 mil, que é o que ganha um sênior. Então, esse aqui é o canal para você. Então, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente e um abraço para todos aí.